As 72 energias e forças do bem. Muitos judeus e a ICAR, Igreja Católica Romana, e a maior parte do pessoal da Goétia, iluminados pelo conhecimento de Salomão, também concordam exatamente com esses dados. A cúpula católica segue o mesmo conhecimento. As 72 energias do bem são subdivididas da seguinte forma. Primeira classificação: ordem do trabalho celeste. 8 serafins iluminam e depuram, segundo Salomão e antes dele. Enoque e outros livros antigos, com mais de 5.000 anos. O príncipe dos serafins é Metratron, o mais poderoso deles. Tem raiz hebraica, saraf, que significa consumir com fogo. São responsáveis pelo purgatório das almas. 8 querumbins. Sabedoria e evolução. No caso dos querumbins, o chefe é Aziel. Querubim tem raiz no verbo querube, que significa cobrir. 8 tronos. Executam interferência e juízo. Príncipe-chefe Auriel. Segunda classificação. Ordem dos governadores dos universos. 8 dominações. Responsáveis pelo elo entre o material e o metafísico. Príncipe Uriel. 8 potências. Responsáveis pelo controle das criações e planetas. Príncipe Camael. 8 virtudes. Responsáveis pelo crivo. Príncipe Rafael. Terceira classificação. Ordem do trabalho da humanidade. 8 principados. Responsáveis pelas nações. Príncipe Aniel. 8 arcanjos. Executa o juízo do bem e do mal. Príncipe Miguel. No livro de Tobias, Miguel está arrolado como um dos 7 arcanjos que estão diante de Deus. 8 anjos. Responsáveis pela comunicação. Príncipe Gabriel. Essas são as 72 energias do bem. As 72 energias ou forças do mal. Deus é quem permitiu que os 72 filhos do mal se manifestassem ao homem. O fruto da ciência do bem e do mal existe, porque o homem não morrerá se ele conhecer o bem e o mal. Não deixará de existir. A existência está no conhecimento do bem e do mal. É por isso que Deus revelou o mal para o homem e plantou uma semente do mal no coração da humanidade, para que se manifestasse o oposto com mais glória e força. Porque se existe um mal pujante, também existe um bem pujante. Não há como o homem conhecer a bondade do Senhor sem conhecer a sua severidade. Ele precisa conhecer o mal de Deus. Foi o próprio Criador que permitiu a grande corrupção do gênero humano. Os cabalistas hebreus descobriram a partir do tetragrama e dos salmos de Davi os 72 nomes de Deus e dos anjos, bem como os nomes dos gênios. Quantos nomes Deus tem? 72 nomes, ou seja, 72 significados, 72 formas de ver e trabalhar, 72 características e qualidades. Os magos egípcios, árabes e caldeus dividiam sempre os gênios em gênios da espiritualidade, gênios das virtudes e gênios da saúde. Segundo os cabalistas místicos, cada arcanjo tem um tempo do dia e um período do ano para trabalhos específicos, e ainda tem salmos que são orações, desejos para eles, e possui suas características e atuações, revelações sobre as manifestações, cores das energias de Deus. Luz e energia podem ter cores. Arcanjo Miguel, azul. Arcanjo Uriel, rubi. Arcanjo Gabriel, branco. Arcanjo Rafael, verde. Arcanjo Jofiel, amarelo e dourado. Arcanjo Chamuel, vermelho e rosa. Arcanjo Zadkiel, violeta. O livro de Enoque dá o nome de 7 arcanjos, a saber, Uriel, Rafael, Raquel, Saracael, Miguel, Gabriel e Remiel. Segundo a Bíblia,
e a teologia deficiente que a interpreta de forma míope, os anjos são apenas mensageiros e executores das ordens de Deus. Gênesis 16:10, Daniel 6:22, Salmo 103:20. Mas a teologia cai em contradição nas epifanias e teofanias. Miguel e Jesus, anjo do Senhor, não encaixam na coerência e também na interpretação dos anjos serem espíritos que servem a Deus e aos seus servos. Salmos 34:7, ou quando chamam de anjos de luz, espírito de luz, seres de luz. A Idade Média e as deturpações, anjos, infernos, demônios, trindade e tantos outros temas. Segundo a paupérrima teologia cristã, anjos têm asas ou não. Arcanjos são guerreiros com espadas apenas, e querubins têm forma semelhante à humana, Êxodo 25:20, ou de animais, Ezequiel 41:18, 19, e os serafins têm 6 asas. Não precisamos nem falar da interpretação absurda sobre Lúcifer e a batalha entre os anjos e os demônios. Eles não sabem ler metáforas e antropomorfismo quando realmente necessário. Grande revelação. Mateus 4 já aconteceu outras vezes. No Antigo Testamento, quando o anjo Miguel luta contra Satanás disputando o corpo de Moisés, porque teve uma guerra no deserto se Satã sabia que não podia vencer, foi tudo tipológico. Em Mateus 4, Jesus lutou contra ele mesmo para dar-nos exemplo, venceu seu próprio ego. No texto de Judas 1:9, essa disputa pelo corpo de Moisés simboliza Deus pensando com ele mesmo: vale a pena eu preservar o corpo, matéria de Moisés? Porque se eu preservar, eu posso usar lá no final. Pergunta: os corpos de Moisés, Elias e Jesus foram preservados? As 72 virtudes de Deus, do bem e mal, ordens hierárquicas angelicais. Colossenses 1:16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e matéria, e na terra matéria, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, assim como as cores dos planetas, as frequências, as unidades de medidas, todos os tipos de matérias, de efeitos, tudo é ele. Note bem, para ele, tronos, dominações, principados e potestades. São classificações angelicais, são outras formas de Deus se manifestar, teofanizar ou epifanizar. As 72 forças e energias do mal, ou 72 gênios goéticos. O nome Goetia provém de um alemão chamado von Goethe, 1749 a 1832, cientista, filósofo e botânico. Como escritor, Goethe foi uma das figuras mais importantes da literatura alemã, do romantismo europeu. Ele e mais alguns cientistas fizeram um pacto com gênios por mais evolução a fim de entender o poder que Salomão detinha sobre os gênios. Baal, Belzebur. Quem é Baal ou Belzebur? Mateus 12:24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebur, príncipe dos demônios. Disseram isso porque alguns dos fariseus tinham conhecimento dos livros da Goétia de Salomão, onde ele escreveu Baal como o primeiro espírito da Goétia, sendo um rei que governa no leste, senhor da tempestade e da fecundidade. Ele reina sobre 66 legiões de espíritos do mal, filhos dos filhos de Deus. O nome vem da palavra Baal,
e significa dono e senhor. Arque tem o mesmo significado que Baal. Alguns dizem que por causa da palavra Baal significar senhor, não podemos chamar Deus de senhor. Todas as forças positivas e negativas não saem de Deus. Quem solta os 4 príncipes que estão no rio Eufrates para atormentar os homens na terra? Quem solta o anjo do abismo? Quem mata 2/3 da humanidade, como está escrito no livro de Apocalipse? E quem colocou um espermatozoide no útero de Maria para engravidá-la? É o mesmo que colocou um espermatozoide no ventre das mulheres para nascerem os espíritos malignos, segundo Gênesis 6, símbolo da serpente. Já notou o símbolo da psicologia? Ele representa a ambiguidade. Também já observou o símbolo da medicina humana e veterinária ou da contabilidade? Possuem uma serpente neles. Quase todas as faculdades possuem uma serpente como símbolo. Quem criou as universidades e dividiu a grade curricular delas? Os mesmos que criaram a teologia. Quando a ICAR foi enfrentada pela ciência e viu que ia perder espaço se continuasse bloqueando o crescimento científico, decidiu tomar conta da ciência. E quem comanda a ICAR? Os senhores do mundo. Entre eles, muitos esotéricos e maçons sabem quem é a serpente, o que ela representa. A serpente simboliza conhecimento e evolução, assim como Salomão representou com 2 serpentes no templo. A serpente que foi levantada no deserto para salvar os judeus, e a serpente de Moisés, que engoliu outras serpentes. Tem também a serpente que entrou no jardim do Éden, simbolizando a manifestação do lado mal de Deus. Deus deu uma ordem para Daniel levar uma mensagem da parte dele a Nabucodonosor, o rei mais poderoso que já houve na terra, dizendo: diga que fui eu quem levantei e dei poder para ele, que coloquei a nação de Israel na mão dele, como fiz lá atrás, colocando eles na mão do faraó Ramsés. Foi Deus quem colocou o rei Ciro para libertar aqueles que ele tinha aprisionado. Ou seja, o mesmo que manda para o cativeiro é o que liberta. Ele prendeu Israel por 70 anos no cativeiro da Babilônia e foi quem o soltou. Quem endureceu o coração de Faraó? O diabo. E quem libertou os hebreus? Deus. Quem colocou Nabucodonosor para fazer atrocidades? O diabo. Quem fez o rei Ciro libertar os cativos de Zorobabel? Deus. Então, de onde emana as forças do bem e do mal? Vem de Deus, pois tudo vem dele. Revelação. Em um casamento judaico, a noiva e o noivo dão 7 voltas ao redor um do outro. Da mesma maneira, os salvos, o corpo de Cristo, como está escrito em 1 Coríntios 12 e Efésios 2. Nós, sua noiva, também estamos dando 7 voltas em torno do Criador. 1000 anos, 2000 anos, 3, 4, 5, 6 e 7 mil anos. Quando terminar uma semana e completarmos as 7 voltas ao redor do noivo, será confirmado o nosso casamento com ele. Você sabe o que Jesus está buscando com a criação desse mundo de 7.000 anos? Ampliar sua luz, sua glória e sabedoria através de uma esposa. É o que está faltando para ele, corporificar sua sabedoria, que é imaterial. Agora ele está reunindo um exército de pontos de luzes, que somos nós, os fótons, que vamos materializar a sua Sofia. E pela primeira vez o Criador terá a sabedoria corporificada através de mim e de você. Os livros de Salomão dizem: ó Criador, tu és meu Astarote, meu Astarte, meu Moloque. Tu és meu Deus Renfã, tu és a serpente do Éden. Tu és Osíris e Ísis,
Tu és o Deus Sol e a deusa Lua. Sabe o que todos os pagãos vão descobrir quando chegar naquele dia? Vão descobrir que eles não adoraram deuses porque eles não existem. E que mesmo sem saber, todas as vezes que acenderam velas, incensos, fizeram oferendas e sacrifícios, se dobrando aos seus deuses, era tudo para ele, pois tudo foi ele quem fez. O que Deus está procurando até hoje, quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ele disse: procuro verdadeiros adoradores, ou seja, alguém que entenda quem ele é em essência, porque o mundo adora deuses. Uma verdade não anula a outra, mas o fato é que Deus está em todas as religiões e estátuas, em todos os orixás, gnomos, pedras, pirâmides e cristais. Está em todas as coisas. Foi ele quem fez tudo e seremos julgados segundo a verdade relativa às 72 forças e energias do mal. Atuam no hemisfério racional do cérebro humano quando a consciência deseja o mal. Deus também se manifesta e interfere através do diabo. O mundo jaz no maligno. Quem é o príncipe deste mundo? Então, quem interfere mais? Vale ressaltar que quando a pessoa faz o mal, tudo dá certo para ela. Mas quando faz ou tem desejos de bem, é ao contrário. A forma mais fácil de Deus se manifestar é através do mal. E foi isso que encantou Salomão e encanta as pessoas até hoje. É impressionante o poder do mal, mas só enquanto ele não for vencido. Grande revelação sobre os desejos. Segundo os estudiosos, existem 72 virtudes do bem e 72 do mal. Do hemisfério esquerdo do hardware cerebral emana a razão. O cérebro guarda 72 virtudes morais. O mesmo acontece com o lado direito, que dá origem à emoção, e são outras 72 virtudes. Deus tem 72 nomes, como já foi mencionado nos vídeos anteriores. Ele escolheu 72 discípulos, foram 72 anciões nos dias de Moisés, 72 nações em Gênesis 10. Mas se temos na nossa consciência 72 áreas de cada lado, pois 72 são as áreas da psique. Então temos 72 vezes 72 igual 144 mil escolhidos. Se também somos energia e tudo é holograma e energia nesse crivo, então nossos desejos atraem as forças positivas ou negativas que emanam de Deus, revelando o que seremos e se dentro da teojustiça merecemos existir ou não. Deus se manifesta através das suas forças em toda a história da humanidade. Ele vem com a voz de arcanjo, vem com seus anjos, com suas forças de bem. Anjos, portanto, são sinônimos de bem e mal, assim como Deus. Na verdade, vemos Deus através de anjos e demônios. Ele é aquele anjo do concerto. Tudo está em seu controle. E por isso, anjos do bem e do mal, que são deuses, filhos de Deus. 72 anjos do mal, ou gênios, que serão julgados, como está escrito no livro de Judas. Na verdade, é uma grande tipologia do julgamento daquelas forças que saíram do Criador para crivar os homens. Essas forças serão aniquiladas, pois o bem triunfará sobre o mal. As forças do mal de Deus já não serão necessárias, pois o crivo acabará. Quem pode entender isso? Somente nós, a humanidade, debaixo desse dom é que somos verdadeiramente uma criação livre em toda a existência e criações dele. Seus anjos do bem e do mal são ele, forças e atuações dele. Então nós somos os únicos que temos direito de escolher suas forças e manifestar quem somos. E ao vencermos esse crivo, estaremos emanados nele, irradiados por sua luz,
como novas forças dele, como revelado no grande estudo, seremos deuses, seremos mais forças e luz para ele, ampliaremos sua glória. Quanto mais a pessoa evolui, mais demonstra estar preparado para pertencer a ele e ser seu corpo, assim como são os anjos. Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe, comentem. Fazendo assim o canal se fortalece e cresce. Forte abraço.